Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa, eu sou estudante do IESB, curso o primeiro semestre de farmácia e hoje vim abordar sobre o assunto da perspectiva histórica da profissão da farmácia. Ok, então vamos lá. Bom, a farmácia ela é uma profissão que pode ser considerada como uma das mais antigas do mundo, pois desde os primórdios a necessidade de curar doenças e pragas é muito grande e sempre existiu. Esses fatos podem ser comprovados nas civilizações antigas do Egito, da Grécia, da Mesopotâmia e do mundo árabe, pois desde dessas civilizações há evidências de que eles preparavam remédios de plantas medicinais para a cura de doenças, porque eles tinham sempre uma curiosidade para curar, né, essas doenças. Então, eles faziam disso como uma solução. E com o surgimento dessa profissão, que veio na metade do século IX, no mundo árabe, foi o primeiro surgimento, né? E onde, devido à abundância de fármacos valiosos no Oriente, começou-se estudos químicos e científicos lá no mundo árabe. E essa profissão ela se fortalece em 1240, quando há uma separação legal entre a farmácia e a medicina, por um decreto do imperador germânico e rei das Cilícias, Frederico II. E a partir disso, a profissão do médico foi diretamente ao cargo de diagnosticar as pessoas. E já o farmacêutico, ele manipulava os remédios para os tratamentos da cura de tais doenças. E com isso tudo, a regulamentação, essa regulamentação foi se espalhando por todos os locais, ao redor do mundo árabe e foi se espalhando para o mundo. E a maioria dos países foram adotando também essas medidas. E com isso surgiu a diferenciação de 3 classes de profissionais: a do médico, a do cirurgião e a do boticário. E aqui no Brasil, esses boticários, eles eram conhecidos como curadeiros ambulantes. Eles andavam em cima de burros e levavam consigo mesmo muitas drogas e remédios para doença de tanto animais como pessoas. E em 1640, as boticas elas foram liberadas para fins de comércio no Brasil. E a partir desse ano em diante, se multiplicaram várias boticas devido à grande demanda e ao fato de muitos verem como um bom negócio. Muitas pessoas lucravam com os serviços das boticas e também com a variedade de remédios, né, que eles curavam as doenças, que eles usavam para curar. E com o passar desses anos, né, a área farmacêutica ela foi tomando mais força e foi ocupando seu espaço na sociedade moderna da época. E ela foi se especializando em várias áreas e expandindo cada vez mais os remédios e a curiosidade das pessoas. E foi em 1824 que se iniciou um ensino, né, que era pouco acessível de farmácia no país. Eram apenas algumas classes e não tinha, tipo assim, acessível para todas as pessoas e não era todas as pessoas que faziam farmácia, entre aspas, na época. E essas escolas, né, elas foram se expandindo e em 1839 foram criadas 2, né, no estado de Minas Gerais. Uma na cidade de Ouro Preto e outra em São João del Rei. E a partir daí, né, foram entrando, né, estudantes de farmácia, se formando cada vez mais nessa profissão. Porém,
devido a essas novas escolas de farmácia, né, a passagem dos boticas para os farmacêuticos formados não foi tão fácil assim, porque na visão, tipo assim, da maioria das pessoas da sociedade da época, a diferença entre farmacêutico e botica não tinha muita diferença. E só depois, né, o farmacêutico ele vai tomar um espaço maior, que foi em 1886, após diversos conflitos. A partir desse ano, o farmacêutico ele se tomou mais força e ganhou seu espaço dentro da sociedade. No início do século XX, a carreira de farmacêutico se tornou uma referência, não só em prestação de serviços, mas também na produção dos medicamentos. E com mais estudos, né, esses medicamentos se tornavam cada vez mais eficazes. Ademais a isso, as farmácias também se tornaram muito populares e elas não só recebiam pessoas que queriam comprar remédios, mas demais pessoas procuravam novidades e notícias do mundo, porque na época muitas pessoas não tinham acesso aos meios de comunicação e dentro das farmácias as pessoas elas traziam, né, as notícias e muita gente ia lá dentro do estabelecimento para buscar essas novidades. E na metade da década dos anos 30, os farmacêuticos eles passaram a praticar mais orientação e dispensação farmacêutica. E isso foi devido ao avanço da indústria na época. Ou seja, né, o papel do farmacêutico de fazer o medicamento, pelo qual essa era uma ação tradicional, né, conhecida, quase ficou desaparecida. Porque a partir do momento em que a indústria vai tomar conta da produção em grande escala dos medicamentos, que antes eram feitos diretamente pelos profissionais, agora vai ser feito pela indústria. Então, o farmacêutico, na década de 30, passou a orientar mais dentro da farmácia e fazer esse papel, né, diante da sociedade. E depois da década de 30, né, de acordo também com os avanços da indústria, a trajetória da farmácia, dessa profissão, esteve sempre presente nas regulamentações brasileiras e os decretos passaram a assegurar mais os profissionais. E o primeiro decreto foi em 1930, na mesma década, de número 2377, da data de 8 de setembro de 1931, dizia que aprovava a regulamentação do exercício da profissão farmacêutica no Brasil e determinava que o compreensão e o exercício da profissão farmacêutica. A partir desse decreto, que já era uma conquista, né, a profissão, vários outros decretos e leis foram cada vez mais à tona e assegurando cada vez também os profissionais, né, que se formavam. A começar por grandes decretos como esses, né, as pessoas se empolgaram mais com a farmácia e, diante disso, vários outros profissionais foram se formando cada vez mais. Sobre os decretos e leis, irei abordar aqui cada lei e decreto importante de cada década. Então, gostaria já de adiantar que teve vários outros decretos e leis, mas que abordarei os mais importantes. A começar pela década de 1960, que foi uma lei de número 3.820, de 8 de novembro de 1960, dizia o seguinte: cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia e dá outras providências. Decreto de número 50
7.477 da mesma década, que foi em 1965, dispõe sobre manipulação, receituário, industrialização e venda de produtos utilizados em homeopatia. Ou seja, esses decretos eles foram surgindo e cada vez mais eles davam direitos, né, aos profissionais de exercerem, na verdade, a sua profissão. E já em 1970, né, no ano de 1973, eles dispunham sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Além disso, permitiram também que as farmácias comercializem determinados correlatos, tais como aparelhos e acessórios, produtos utilizados para fins diagnósticos e analíticos, odontológicos, veterinários, de higiene pessoal ou de ambiente, cosméticos e perfume, produtos dietéticos. Seguindo a década de 1980, do decreto 85.878, de 7 de abril de 1981, estabeleceu normas para a execução da lei de número 3.820, lá do ano de 1960, já dito anteriormente, sobre o exercício da profissão do farmacêutico. Bom, já no decreto de 1990, aprova a segunda edição da Farmacopeia Hemopática Brasileira e de portaria número 344, do ano de 1998, aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Todos esses decretos, portarias, são de suma importância ao farmacêutico, à profissão da época e à profissão que estamos exercendo hoje e estudamos para ser futuramente. Então, é de suma importância todos esses decretos, todas essas leis, né, porque fizeram com que assegurassem os profissionais da época e até assegurar hoje. Bom, seguindo aqui, já na década de 2000, Lei número 10.742, de 6 de outubro de 2003, define as normas de regulamentação para o setor farmacêutico e cria a Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos, CMED. A Câmara é constituída por representantes dos Ministérios da Saúde, Justiça, Fazenda, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a Casa Civil. E tem, entre suas principais funções, a regulação do mercado e o estabelecimento de critérios para definição e ajuste de preços de medicamentos. Na mesma década, no ano de 2009, dispôs também sobre o rastreamento da produção e do consumo de medicamentos por meio de tecnologia de captura, armazenamento e transmissão eletrônica de dados. E já na década de 2010, no ano de 2011, dispôs sobre a indicação farmacêutica de plantas medicinais e fitoterápicos isentos de prescrição e o seu registro. Devido a tantas leis e decretos importantíssimos para a segurança da profissão, agora estabeleço uma perspectiva da profissão, na minha visão futura, sobre a farmácia. E com todo o exposto, o setor farmacêutico ele é vasto e a perspectiva futura diante dessa profissão vai variar muito de acordo com o avanço assíduo da tecnologia. Seja no desenvolvimento de medicamentos ou na área de biotecnologia, que já é uma realidade, e a nanotecnologia avançada a grandes passos.
seja também na área hospitalar, em que surgem novos equipamentos, modificando e melhorando a saúde das pessoas, propiciando melhores diagnósticos, cirurgias mais precisas, né? Tratamentos mais eficazes. Ou seja, também nos laboratórios de análises clínicas, onde novas tecnologias e equipamentos de diagnósticos rápidos, precisos e até mesmo à distância surgem constantemente. E, além disso tudo, eu acho também que a assistência farmacêutica pode ficar mais próxima das pessoas. E para isso é suspeito de que as farmácias elas podem criar aplicativos, ou se já existe, vai melhorar muito e que isso possa ajudar pacientes a encontrarem estabelecimentos e medicamentos mais próximos de suas residências e que fique mais fácil o acesso, né, entre farmácia e população. E como essa profissão tem muitas áreas de atuação e todas futuramente vão estar no mercado de trabalho envolvida com a tecnologia, né? Pensando assim, de acordo com a evolução da tecnologia, todas essas áreas vão realmente estar envolvidas com o avanço. E então é de extrema importância que nós estudantes hoje, né, nos preparemos para o futuro e que essa preparação não nos faça enfrentar grandes dificuldades. Hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato e boa noite a todos.